Saudações, senhoras e senhores, muito boa noite. Grande piano rock. Adoro, 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 adoro. Permitam-me tirar. Janela, 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 janela. Ok. Permitam-me subir a nossa fonte de referência. Senhoras e senhores, muito boa noite. É uma honra tê-los conosco. Hoje, como os senhores já tomaram conhecimento, eu vou fazer um raio-x do colapso no abastecimento de água em Marituba. Eu deveria ter começado às 21 horas, mas tive a grata visita. Meu filho Derley esteve com sua esposa hoje aqui comigo e a conversa não podia ser interrompida, né? E após a saída dele, aí eu posso cumprir meu compromisso, mas não podia deixar de receber o meu filhote, né, para tratar de assuntos de foro íntimo, obviamente. Mas o atraso foi em função disso e peço desculpas, né, pelo inconveniente. No entanto, vamos tratar daquilo que nos interessa, né? Primeiro vamos ver e ouvir duas autoridades. Uma, o ordenador de despesa do município, aquele que detém a competência para executar o orçamento do povo de Marituba. Lembre-se, aquele que detém a competência para executar o orçamento do povo. Significa dizer que o orçamento não pertence à prefeitura, tampouco o orçamento pertence ao chefe do executivo, nem aos vereadores. O orçamento do município de Marituba pertence ao povo de Marituba. E quem movimenta esse orçamento, quem executa esse orçamento é o ordenador de despesa, que está, pelo que eu posso identificar, na sala da Companhia de Saneamento do Estado do Pará, na presença de um servidor da COSAMPA, para apresentar ao povo de Marituba, e isso nos envaidece, né, porque já demonstra, por parte do chefe do executivo, uma certa vontade de dar alguma explicação. Tudo bem? É sabido que a falta de água não é de agora, para que somente agora o ordenador de despesa traga de uma forma mais enfática explicações dadas não pelo município, mas explicações, na minha interpretação, posso estar errado, explicações dadas pela COSAMPA, através do servidor que aqui se apresenta. Todo esse movimento, a meu ver, dá um entendimento de que cabe, em tese, a COSAMPA essa
responsabilidade de uma forma específica com a falta de água que nos atormenta. Eu necessito executar o vídeo para que ele fique na íntegra. Por quê? Porque eu fiz publicações aonde eu faço um corte na parte que eu achei que me interessava. E para manter a integridade da informação, caso futuramente alguém venha discordar da parte do vídeo em que eu apresentei, nós tenhamos condições, teremos condições de discordar. No entanto, é importante que a íntegra dessa publicação ela esteja armazenada, obviamente, nessa transmissão, para que possamos dar continuidade, porque eu vou subsidiar os elementos do orçamento, fazer algumas indagações e concordar, inclusive, com o entendimento da prefeita municipal de Marituba, considerando as informações que nós apresentaremos às senhoras e aos senhores. Portanto, peço permissão para colocar o vídeo na íntegra, para continuarmos. Olá, pessoal de Marituba, estou nesse momento aqui na Cozampa, ao lado do nosso presidente José Fernando e toda a equipe técnica, debatendo sobre o abastecimento de água do nosso município de Marituba, especificamente da comunidade Eucalipau. Estamos aqui procurando soluções, porque sabemos o quanto a população está sofrendo com a falta de água já há meses, e quero dizer para vocês que nós estamos trabalhando para que logo, logo o sistema de abastecimento de vocês volte e possa oferecer a água para todos que tanto precisam, que água é vida e é necessária, é essencial na vida de todos nós. Prefeita, é um prazer recebê-la aqui. Com a determinação do governador Helder, da nossa vice Ana Gassan, está lhe atendendo aqui a população de Marituba. Ela insistentemente tem me cobrado, e eu lhe peço até desculpa aqui à população de Marituba por a falta d'água no Eucaliptal, mas estamos construindo juntos soluções para que isso em breve se torne uma realidade de água para aquela população. Seja sempre muito bem-vinda aqui à Cozampa e conte sempre com a gente. Então, como vocês podem confirmar aqui com o nosso presidente, nós temos cobrado diariamente, porém Marituba cresceu e com o crescimento de Marituba não se teve a organização, não se teve o estudo para que as ligações de água também tenham tido o crescimento adequado. Com isso, a gente tá vendo a melhor possibilidade para restabelecer, mas nós vamos conseguir, porque o nosso lema é trabalho, e como diz o nosso governador e a nossa vice, bora trabalhar. Olá, pessoal de Marituba, estou nesse momento aqui na Cozampa, ao lado do nosso presidente José Fernando e toda a equipe técnica, debatendo sobre o abastecimento de água. Bom, então vamos trabalhar, né? Bora trabalhar. O chefe do executivo de Marituba, a senhora Patrícia Roniele Ramos de Alencar Mendes, ela informa que a falta de água, e aí de maneira específica Eucalipau, é decorrente da manutenção que a Cozampa está fazendo. De fato,
Não é preciso nenhum exercício de inteligência um pouco mais profunda para perceber que a COSAMPA está fazendo uma manutenção, um movimento, uma atividade no município de Marituba. O que falta dentro dessa informação trazida pela prefeita municipal é que dizer que faltou estudo, organização, planejamento, é um pouco perigoso dizer esse tipo de coisa em tempos de acesso à informação. É muita coragem. É muita coragem de um prefeito vir e dizer que o colapso, que a falta de água, o colapso é a expressão minha, que a falta de água atrai elementos. Primeiro, o crescimento da população, óbvio. Falta de organização, estudos. Esqueceu o chefe do executivo, a senhora Patrícia Ronieli Ramos de Alencar Mendes, esqueceu de fazer a lição de casa antes de ir à COSAMPA e se apresentar com essas explicações do servidor da COSAMPA. Lógico. Saudações, meu amigo, força. E por que digo isso? Porque a prefeita de Marituba não fez o dever de casa, porque a falta de água no município de Marituba não é e não está apenas na manutenção da COSAMPA. A falta de água que o povo de Marituba depende da COSAMPA, porque o município de Marituba, através da gestão da senhora Patrícia Ronieli Ramos de Alencar Mendes, não sei por que não aplicou ou não executou o orçamento deixado à sua disposição pelo então ex-prefeito municipal de Marituba, senhor Mário Henrique de Lima Bíscaro, Mário Filho. Em 2020, o prefeito de Marituba, senhor Mário Filho, ao produzir o orçamento para ser executado pelo prefeito que sentar à mesa da prefeitura municipal possa fazê-lo, estabeleceu no orçamento, entre outras coisas, o centro de tratamento e a manutenção e a expansão do abastecimento de água. O que nós percebemos, o que eu percebo, vou falar por mim, não vou colocar palavras na boca dos senhores, mas o que eu percebo é que é mais fácil eu transferir a responsabilidade que é minha enquanto prefeito para as costas da COSAMPA.
E vou repetir. É mais fácil eu transferir a responsabilidade pela falta de água para a Cozampa do que trazer a responsabilidade para mim, que constitucionalmente a mim me pertence, pela condição simples de eu ser o quê? O ordenador de despesas do município de Marituba, o comandante em chefe do orçamento municipal de Marituba, que deveria ter colocado em franca execução o orçamento posto em 2021 e em 2022 pela senhora Patrícia Ronieli Ramos de Alencar Mendes. E agora, neste momento, é importante que os senhores saibam que a competência para o saneamento, abastecimento e o fornecimento de água é concorrente, não é privativo, tampouco exclusividade do governo do estado, quiçá da Cozampa. Ao povo de Marituba faltou dizer o que realmente você deveria saber do governo estadual, a gestão municipal. O que faltou a Cozampa, o chefe do executivo e os vereadores informar à população é que a competência para o abastecimento de água é concorrente. Não é exclusividade da Cozampa. Leia-se governo estadual. Não! A competência para saneamento e abastecimento de água, que é vida, óbvio. Não precisa os senhores dizerem ao povo de Marituba o óbvio. Não gastem o seu tempo, a não ser que não tenham nada para dizer. Quem não tem nada para dizer, fica calado. Agora, dizer que água é vida, todo mundo sabe. É só vir em casa. Venham à minha casa e passe um dia, traga o copo e papel higiênico e torçam para ter água. E não tenham dor de barriga e nem sede. Mas venham à minha casa. Prenderei os cachorros para não morder os senhores. E passe um dia comigo com um copo, e vocês vão perceber que, além de ser vida, a água, ela depõe contra o governo municipal. A condição vexatória, humilhante, depreciativa, pelo qual a gestão municipal coloca a população de Marituba, e tem que se escamotear atrás da companhia de saneamento, quando a responsabilidade pelo abastecimento de água também pertence a Vossa Excelência, prefeita municipal, que não teve o cuidado e o zelo de perceber que a falta de organização e estudo não foi do exercício anterior, porque o exercício anterior, sob a responsabilidade do senhor Mário Filho, trouxe saneamento básico, o plano de saneamento básico, as legislações, trouxe audiência e o orçamento, que não tinha. Deixou pronto e entregou à senhora mais de R$1 milhão no orçamento de 2021 para a construção do centro de tratamento de água, além de ter reservado alguns R$1.000 para a manutenção e a expansão do sistema. Ele,
senhor Mário Filho, no orçamento, já deixou previsto para que a senhora pudesse executar, e a senhora não executou. E eu estou falando do sistema municipal. Não estou falando da COSAMPA. Nós, maritubenses, o orçamento do povo de Marituba não entra no caixa da COSAMPA. O financiamento dos projetos da Companhia de Saneamento do Estado do Pará é competência, é responsabilidade do governo do Estado. Agora, nós estamos aqui para dizer à população de Marituba que quando alguém disser que o abastecimento de água ou a falta de água é responsabilidade da COSAMPA, falta com a verdade. A Companhia de Saneamento, a COSAMPA, é apenas uma companhia criada para atender uma necessidade constitucional do Estado que entende, que tem competência, tem o dever de atender um direito fundamental dos seus pares, do seu contribuinte, da população, do eleitor, como os senhores queiram entender. E para isso cria uma companhia para dar vazão a essa responsabilidade que a ele Estado é inerente. E qual o papel do município de Marituba? E qual o papel do município de Marituba? Ficar batendo selfie? Enquanto nós ficamos sem água? Passeando de jet ski, de avião, andando para lá e para cá? Eu, Guilherme Júnior, e entendo que a maioria da população de Marituba não espera que o governador faça alguma coisa. Governador não foi e nem veio aqui em Marituba em 2020 para ser candidato a prefeito de Marituba. Eu não votei no Helder, na sua excelência, governador do estado, para prefeito de Marituba. Não, eu votei na senhora Patrícia Ronieli Ramos de Alencar Mendes para atender as necessidades do território de Marituba, inclusive da escassez de água. E o que é que a senhora faz? Se encosta na COSAMPA para dar a entender a mim, que a responsabilidade pela falta de água é exclusiva da COSAMPA. Nanani e nananã. A responsabilidade é sua, não é da COSAMPA. A COSAMPA cabe aquilo que lhe é competente a nível de Estado. Que por um acaso o município de Marituba, menor município do estado e o maior em densidade populacional, por um acaso está dentro do território do estado do Pará, óbvio. E a lei orgânica diz o quê? A senhora já leu a lei orgânica? Para verificar que lá a competência é concorrente com a senhora? Significa dizer o quê, excelentíssima senhora prefeita municipal? Que a senhora tem que pegar o orçamento deixado em 2021 e executá-lo para atender uma necessidade fundamental do povo. Água é vida. Ora, bolas, quem nunca sabe disso? Água é vida e tão vida é, que eu tenho que ver um servidor da COSAMPA vir aqui dar uma desculpa para evitar que a senhora assuma aquilo que a senhora mesmo disse. Faltou organização. Foi a senhora que disse. Faltou estudo e organização. Agora, essa é uma frase muito bem colocada, muito bem aplicada e tem que ser interpretada na mesma linha. Faltou estudo de quem? Eu não sou agente político. Faltou estudo de quem? Do anterior? Não. Os seus assessores com certeza já devem ter passado à senhora as publicações que eu fiz com essa intenção, né? A senhora já deve ter percebido que na gestão anterior do senhor Mário Filho já estava lá tudo
tudo para a senhora executar, e a senhora não executou. Até hoje eu, Guilherme, não tenho centro de tratamento de água. 1 milhão e poucos mil. Colocado no orçamento. Eu publiquei. Se a senhora tivesse um pouquinho mais de cuidado, olharia o seu orçamento em 2021 e o orçamento em 2022. Se a senhora tivesse um pouco mais de cuidado, e a senhora não teve para essa matéria, a senhora ia ver que em 2021, o excelentíssimo ex-prefeito de Marituba, senhor Mário Filho, deixou no orçamento 1 milhão e pouco para a construção do centro de tratamento de água. Além de, salvo engano, e aí eu vou chutar, 400 mil reais para a manutenção do sistema de abastecimento. Certo? 2021. Em 2022, veja, 2021 a senhora senta à mesa da administração pública com o orçamento deixado pelo Mário. Eu tenho essa intimidade, pelo menos eu acho que eu tenho essa intimidade de chamá-lo de Mário. A senhora não, a senhora só chama de Vossa Excelência. Deixado pelo Mário. A senhora senta 2021 com o orçamento deixado pelo Mário e lá tem, entre outras coisas, 1 milhão e poucos mil reais para entregar ao povo de Marituba esse que a senhora... R$ 1 milhão e poucos mil para a construção do centro de abastecimento e tratamento de água. 2021. Em 2022, a senhora faz o quê? Agora, em 2022, o orçamento é seu. Em 2021, o orçamento foi deixado pelo anterior. Da mesma forma que a senhora vai fazer agora, em 2024, em dezembro de 2024, a senhora tem que entregar o orçamento para o próximo prefeito. Em dezembro de 2024, a senhora vai entregar o orçamento para o próximo prefeito, para o novo prefeito de Marituba, que assentará em 2025. E com certeza não será o atual. E em 2022, a senhora modificou o orçamento, e a competência da senhora, não estamos aqui para discutir isto, mas em 2022 eu busquei o centro de tratamento e não achei. Peço cordialmente, gentilmente, com todas as vênias, que eu posso estar enganado. Mas eu não encontrei o centro de tratamento de água em 2022. E me causa espécie. Espantado fico, demasiado envergonhado, quando eu vejo o chefe do executivo, nessa mensagem, dizer isto. Você é sempre muito bem-vindo aqui à COSAMP e conte sempre com a gente. Então, como vocês podem confirmar aqui com o nosso presidente, nós temos cobrado diariamente, porém, Marituba cresceu e com o crescimento de Marituba não se teve a organização, não se teve o estudo para que as ligações... Com o crescimento de Marituba não se teve a organização e não se teve o estudo. Com o crescimento populacional de Marituba, não se teve a organização e não se teve estudo. Peço vênia para discordar da sua colocação. Porque os documentos a mim apresentados e os documentos publicados por mim na minha rede social demonstram claramente o contrário. Houve estudo, sim. E houve organização. Não da senhora. E vou repetir para ficar claro, para não ter interpretações dúbias. Eu, Guilherme Júnior, estou dizendo que a falta de estudo e organização partiu da sua gestão, de 2021 para cá, no que tange a competência do município.
COSAMPA é COSAMPA, Estado é Estado. Lembrando, o povo de Marituba elegeu, pela maioria dos votos, não o Helder para ser prefeito de Marituba. Quem estava na urna não era o Helder para prefeito de Marituba, era a senhora. Quem tem que utilizar o orçamento para dar expansão e criar o centro de tratamento de água do município é o prefeito atual, no caso a senhora. E o que foi feito desse orçamento? É importante que nós perdemos a responsabilidade de dar crédito para o trabalho das pessoas. O município de Marituba, à época, apresentou um estudo do saneamento, projeto. Eu publiquei alguns documentos para que os senhores possam perceber, porque senão dar a entender que na gestão do senhor Mário Filho não foi feito nada. Quem olha a publicação da senhora Patrícia Ronieli Ramos de Alencar Mendes, então prefeita do município de Marituba, na presença do servidor da COSAMPA, dar a entender, posso eu estar enganado, que a população de Marituba cresceu e não houve organização nem estudo. Houve. Só se esses documentos que eu apresentei forem falsos. Mas houve. No orçamento da senhora em 2021 está lá para a expansão do sistema de abastecimento de água do município. Deixa eu explicar uma coisa para que não possam utilizar isso como argumento. Expansão do sistema de abastecimento de água, ali, elencado no orçamento, no LOA, não é expansão do orçamento de água não é expansão do abastecimento de água da COSAMPA. Eu sei que é difícil, mas enfim. Em Marituba, graças a Deus, acontecem umas loucuras administrativas que para mim é ótimo. E por que para mim é ótimo? Porque dá a oportunidade de estudar essas loucuras. Não tem discernimento para compreender, a não ser que o povo de Marituba está entregue. Está entregue, porque é vergonhoso o que estão fazendo com a população de Marituba. E não é pela falta de água, é pelo tratamento irresponsável dado ao orçamento que pertence ao povo de Marituba. Ou estou falando grego? Eu lembro que, anos atrás, quando eu disse que houve desvios de recursos do Fundeb, digo e direi, porque houve desvio de recursos do Fundeb, desde a sua criação em 2007, olhe, desde 2007. A senhora Patrícia Ronieli Ramos de Alencar Mendes me acionou
através de boletim de ocorrência, calúnia, injúria e difamação, na delegacia de polícia do município, aonde fui instado a comparecer e afirmei, sim, houve desvio. Disse, digo e direi, porque houve desvio. Repito sempre, exceptio veritate. Mas fulano roubou a galinha. Roubou mesmo, está aqui. Ele saindo do galinheiro com a galinha. Fui acionado. E lá eu tive que explicar para a autoridade policial que sim, isso é desvio. E nós chegamos ao ponto de ter que explicar que desvio, nós temos que voltar. Por isso que o Fundeb é importante. Porque a língua portuguesa é fundamental. Porque se você não entende que o verbo desviar é tirar de rota, você não vai entender nunca o que é desvio. O recurso do Fundeb estavam sendo desviados desde 2007. E continuou na gestão Patrícia Mendes até que nós apresentamos ao Ministério Público essas documentações a nós fornecidas através de representação junto ao Ministério Público Federal e ao Banco do Brasil, o qual eu agradeço muito. Estamos juntos. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós tivemos que explicar o que é desvio. Desvio é isso, é tirar de rota. Ora, se o dinheiro do Fundeb tem que cair nesta conta e esta conta tem que estar nesse CNPJ com essas instruções, se não tiver, está fora da rota. É desvio. E agora nós temos que vir novamente para dizer à população aquilo que não foi dito a ela. Que a lei orgânica do município demonstra, claro, nítido, que o município tem competência. Estar lá, nós publicamos à tarde. Estar lá. Saúde e paz, muito obrigado. Saúde e paz. Compreende? Não é difícil. A população está entendendo. Nós não podemos viver, o povo de Marituba não pode viver a vida real através de uma selfie de celular. Tem uma expressão que eu gosto muito de utilizar do Ciro Gomes, senhor Ciro Gomes. O que se diz de manhã não serve para de tarde. Tudo que vem do chefe do executivo eu tenho que fazer ressalvas. Porque o que se diz de manhã eu tenho que verificar se serve para de tarde. Senão, eu tenho que me posicionar. Porque é uma afronta para o povo maritubense que já sofre com as humilhações, com as perseguições, com a falta de respeito, com o mau exemplo dos vereadores, pela inobservância do seu dever constitucional de fiscalizar os atos do chefe do executivo, com pessoas adentrando uma sessão ordinária da Câmara em pleno andamento. Isso culmina na suspensão da sessão para que haja a inclusão de forma irregular de um projeto de lei que já nasceu morto. Já nasceu morto. E teremos problemas. Porque um projeto de lei pedindo a abertura de crédito especial não vale. Ele pode se manter válido porque é o chefe do executivo com o poder legislativo concordando com a mesma
besteira legislativa. E vou repetir, besteira legislativa o que vocês fizeram. E o chefe do executivo sabe do que eu estou falando, porque em 2021 solicitou, entrou com um projeto de lei, foi aprovado uma abertura de crédito suplementar. E agora me vem na pressa, eu acho, interpretação particular do Guilherme, eu acho que fizeram nas pressas e colocaram uma abertura de crédito especial aonde não cabe. E teremos problemas, tá? Teremos problemas. O povo já sabe. O que nós queremos, afinal de contas? Nós temos coisas muito sérias a ser tratadas, nós estamos apresentando junto aos... nós estamos terminando e vamos apresentar aos Ministérios Públicos de todas as unidades da Federação o requerimento cumulado com denúncia para regularizar o domicílio bancário do Fundeb dos estados, que também estão irregulares, todos, sem exceção. Todas as unidades da federação estão com Fundebs irregulares, seja porque o CNAE não está adequado, seja porque a atividade econômica não está adequada, seja porque a matriz em vez de filial, enfim. Mas, graças ao posicionamento firme da douta promotora do município de Marituba, nós conseguimos esse excelente documento que é único no país, e agradeço a ela. Agradeço a ela. Quiçá teremos uma jurisprudência a partir do entendimento daí. Porque não há nenhum movimento jurídico dessa espécie. E nasceu aqui, Ministério Público do Estado do Pará, terceira entrância, douta promotora. Sinto-me honrado. Sinto-me honrado. Então, já está na hora, e em tempos de eleição, já passou da hora, de ter um pouco mais de cautela antes de informar a população dados ou interpretações que não se coadunam. Sob nenhuma hipótese. Se tem alguém que deixou de fazer alguma coisa, foi na gestão da senhora Patrícia Ronieli Ramos de Alencar Mendes, no que tange ao fornecimento, ao abastecimento de água no município. E aí eu digo, a responsabilidade do município, a responsabilidade do Estado é uma e a do município é outra. Lembrem, o abastecimento de água é competência concorrente. O Estado faz a sua parte e o município faz a sua. Se, e somente se, o município tivesse feito a sua parte com a ampliação da rede, nós não teríamos sentido e sofrido tanto como estamos sentindo e sofrendo agora. Mas a irresponsabilidade dos gestores, dos gestores, nos proporciona isso. Graças a Deus que no exercício do Mário foi feito o planejamento, o plano de saneamento, que requer estudo. Viu, prefeito? Para você fazer um plano de saneamento requer estudo. E foi feito. E quando você faz, você se organiza. Tanto que se organiza que foi feito, na gestão do prefeito, ex-prefeito Mário Filho, foi feita audiência pública. E o que é uma audiência pública se não uma organização?
Então, dizer que não se organizaram e não estudaram, não houve estudo para isso, houve sim, não no seu governo. Não no seu governo. Tá? Então, muita cautela quando o ordenador de despesa for passar alguma informação para a população, porque a população não está mais com o nariz atravessado, aceitando tudo, sem fazer as avaliações com responsabilidade. E a nossa ênfase maior, o nosso desabafo, é porque é muito complicado. É muito complicado oferecermos banho aos nossos netos que não têm culpa da irresponsabilidade de terceiros. É muito difícil dar água de beber sem uma qualidade adequada para os nossos filhos. É muito difícil você receber na sua casa visita sem ter condições de tomar banho. Nunca isto foi vivido no município de Marituba. Nós tivemos a oportunidade de passar esta vergonha no seu governo. Pense quantas caixas de abastecimento de água, tal qual estas que foram deixadas na época de Benevides, da emancipação. Eu lembro com muita tranquilidade e com muita clareza, porque a senhora Socorro Santiago era responsável pelo SAI, Sistema de Água e Esgoto. Muito dessas caixas e esses abastecimentos ainda existem no município de Marituba. Quantas ou quantos sistemas de abastecimento foram colocados à população para dar suporte à COSAMPA, competência concorrente? Nós não estamos falando de colocar caixa de água em conjunto. Conjunto é conjunto. Nós estamos falando no município sentar, estudar, organizar, planejar e dizer: deixa eu pegar aqui desses 200 mil do orçamento para expansão e manutenção, ou eu vou tirar um pouquinho aqui da cozinha comunitária e vou tirar um pouquinho aqui do restaurante popular. Falar nisso, eu queria entender a diferença, porque se for o que eu estou pensando, eu estou pagando gás de graça. Porque se eu tenho no orçamento, eu passei batido no orçamento, porque se tem lá recurso para o restaurante popular e para a cozinha comunitária, pergunto eu: meu irmão, o que é um restaurante popular? Acho eu que é um restaurante para o povo. Deve ser um preço mais acessível. Agora, quando eu tenho cozinha comunitária, eu penso, na minha ignorância, como sou, que a cozinha comunitária prevista no orçamento da senhora Patrícia Ronieli Ramos de Alencar Mendes é um local onde eu vá cozinhar. É uma interpretação particular. Cozinha comunitária. O que é uma cozinha? A minha cozinha, cozinha eu e minha esposa. Na cozinha comunitária, cozinha todo mundo. Então, se é cozinha comunitária, eu vou deixar de fazer comida em casa e vou fazer na cozinha comunitária, porque aí eu não vou gastar com gás. Penso eu, mas está lá no orçamento. Tem tanta coisa bonita nesse orçamento que Marituba era para ser, sei lá, top das galáxias. Marituba era para ser top, não é. Existe a Marituba da Ilha da Fantasia e a Marituba na realidade. Mas isso vai mudar. Já está mudando. Vamos tratar o orçamento com mais responsabilidade, vamos tratar a legislação com mais responsabilidade e, acima de tudo, vamos tratar o povo com a seriedade que ele merece, para que ele não tenha que olhar para trás e dizer: que vexame eu passei.
Senhoras e senhores, por hoje é o que temos. Muito boa noite e aguarde as questões do Fundeb. Um abraço e estamos de olho. Muito obrigado.